Presidente, senhoras e senhores senadores, creio que esse é o ponto mais importante do debate da reforma política. Até porque quando nós falamos em democracia, nós falamos em igualdade de condições, nós falamos em construir um sistema que seja possível haver uma fiscalização mais adequada e, ao mesmo tempo, que possa eliminar a influência da corrupção e dos interesses de grupos importantes na sua relação com o Estado brasileiro. Do ponto de vista da igualdade, não há dúvida que no Brasil nós temos um sistema eleitoral e um sistema de financiamento das campanhas que é profundamente desigual. Alguém da sociedade que tenha desempenhado um papel de protagonismo político, que desenvolva algum tipo de trabalho social, que na sua atividade cotidiana tenha adquirido um conhecimento na sociedade, dificilmente terá condições de, numa eleição, participando de forma legítima e democrática do pleito, para representar essas ideias, esses anseios, essa prática no parlamento, dificilmente conseguirá se eleger se de alguma forma não tiver financiadores robustos. Estão vários exemplos aí, lideranças comunitárias, membros de órgãos do Ministério Público, por exemplo, enfim, pessoas que tenham uma militância que lhes dê uma representatividade social e, portanto, podendo representar ideias e segmentos de uma determinada sociedade. Se não há, por parte dessas pessoas, a conquista de uma fonte robusta de financiamento, dificilmente elas conseguirão se fazer representar, seja no parlamento, seja no poder executivo. Por outro lado, pessoas que não tenham qualquer trabalho com repercussão social, que não ocupem nenhuma posição de protagonismo na sociedade, podem conquistar um mandato, bastando para tal que tenham um caixa robusto para gastar nas eleições. E isso tem se tornado, inclusive, mais grave. Qualquer um dos que estão aqui, que participam de eleições, sabem que o custo de uma campanha eleitoral vem tendo uma progressão crescente e cada vez mais difícil para aqueles que compõem a classe média, para aqueles que não têm vínculos fortes com a questão dos financiadores. Então, essa é uma primeira razão importante, a condição de igualdade. O segundo é também a perspectiva não de nós eliminarmos, mas de nós reduzirmos a corrupção. É lógico que o simples fato de se aprovar uma lei contra o Caixa 2 ou contra a corrupção não vai eliminar por si só o problema. Mas eu faço o mesmo raciocínio que foi feito aqui pelo senador Pimentel. O fato de existir uma lei que combata o homicídio não faz com que o homicídio simplesmente acabe, mas inibe, mas pune aqueles que não agem de acordo com essa legislação. E nós sabemos que quem financia a campanha no Brasil, ou financia para ter algum tipo de prestígio pela proximidade com o poder e com os poderosos, ou financia porque tem interesses diretos ou indiretos no Estado. Eu perguntei ontem na Comissão de Infraestrutura, quem financia a campanha no Brasil? São as empreiteiras, são os grandes bancos e alguns grandes empresários que queiram ter essa relação de proximidade com o poder político. Portanto, a expectativa que tem quem financia é de que mais à frente possa recolher algum tipo de benesse do poder público intermediada por aqueles que foram eleitos com seu apoio e com a sua ajuda.
Mas ainda que não seja para ter uma benesse, de todo jeito cria um vínculo negativo entre aquele que foi eleito e o seu financiador, o que retira do eleito, queiramos ou não, algum nível de autonomia e de independência para o exercício do seu mandato. Por outro lado, não inibe naturalmente o Caixa 2, mas certamente vai reduzi-lo. Por quê? Num sistema de financiamento público eleitoral, cada um dos candidatos sabe concretamente o que representam os gastos daquela campanha. Ao mesmo tempo que há o financiamento, há uma limitação dos gastos. E como tal, eu vou saber se o meu concorrente, como candidato a deputado, ou a prefeito, ou a governador, se ele está gastando além do que é possível com os recursos do financiamento público, e aí escondendo algum tipo de contribuição ilegal. Por último, senhor presidente, a fiscalização se torna muito mais barata e muito mais eficiente. Ora, uma coisa é fiscalizar centenas de milhares de candidatos que disputam a eleição, cada um arrecadando recursos de várias fontes e sem um limite de gastos de campanha. Outra coisa é a gente ter o financiamento público que vai para os partidos, que vão distribuir de forma transparente e conhecida esses recursos, e com a estrutura que temos de justiça eleitoral, de poder judiciário, de Ministério Público, é muito mais fácil fazer essa fiscalização. E eu digo mais, senhor presidente, eu não acredito em discurso pela moralidade, pela ética, pelo combate à corrupção, pela faxina, pelo que quer que seja, daqueles que continuam a defender o financiamento privado. Eu só posso acreditar num discurso de efetivo combate à corrupção daqueles que abraçam essa causa e que sabem que é exatamente o financiamento privado que está, em última instância, na adoção dessas práticas equivocadas que nós estamos a identificar o tempo inteiro nas administrações públicas. Diante disso, senhor presidente, eu quero pedir aos ilustres senadores e senadoras o seu apoio para o voto em separado do senador José Pimentel, que, aliás, preserva a proposta que originalmente aprovamos na Comissão Especial de Reforma Política. Muito obrigado,